Se um líder tem fé, pode ter certeza que o barco, se você está no seu barco, você está no barco da fé, pessoas vão ingressar nesse barco e vão sonhar junto com você e vão acreditar junto com você. Que as pessoas que são realmente satisfeitas no trabalho são aquelas que as outras pessoas que ela ajuda viram valor naquilo. Ou seja, a sua satisfação está baseada na felicidade do outro. Sim. E não apenas na sua. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TalkCast, que é o podcast do canal Papo de Consultor. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que a gente acredita que vai ajudar muitas pessoas que estão no ambiente corporativo. E como é fim de ano, a gente quer levar uma mensagem aí de esperança, de otimismo, para o próximo ano você começar bem. Então a gente vai falar sobre o poder da fé no trabalho. E para me ajudar aqui, né, que eu não domino tudo, eu trouxe uma pessoa ótima. Vocês sabem que normalmente eu apresento aqui, mas dessa vez ela mesma vai se apresentar durante a conversa aqui para ela falar como é que foi a história dela, o que a gente pode trazer de ensinamento para o ambiente organizacional. E aí vocês vão ver que tenho certeza que vai ajudar bastante vocês a enfrentar esses desafios que a gente sabe que são muito complexos dentro das empresas hoje em dia. Então o TalkCast tem o prazer de receber aqui Juliane Roen. Obrigado, Juliane. Eu que agradeço. Falei o nome certo, né? Falou certinho. Eu que agradeço, Pedro. Prazer estar aqui e falar desse tema que é um tema assim tão importante, principalmente nessa reta final, né? Sim, Final sim. do ano, gera assim uma ansiedade acerca do que as pessoas viveram, às vezes não conseguiram, não realizaram. E aí vem aquela listinha A listinha, a famosa listinha, né? E assim, gera uma questão também que é de, às vezes, uma tristeza, uma decepção, quando você olha para trás e viu a lista do ano anterior e não conseguiu. Dá check em tudo, né? Pois é. E aí gera também ansiedade pelo próximo ano, porque já carrega uma bagagem, talvez de algumas frustrações, então isso também traz um peso. É verdade. Então, falar sobre fé no trabalho é muito propício. Com certeza. E a gente estava conversando antes aqui, né? De como é que foi a nossa jornada, né? A gente se conheceu lá na FGV, dando aula, né? E aí a gente perdeu um pouco de contato, assim, né? Faz uns 8 anos, mais ou menos, assim, né? Aí eu queria que você contasse um pouquinho aí, como é que foi essa trajetória, que é um pouco parecida com a minha, assim, né? Você deu consultoria, você dava aula, né? Fala aí pra gente como é que foi essa trajetória sua. Eu gosto de começar falando que eu sou do interior, né? Porque às vezes quando tem oportunidade de ir para outro estado, a gente sempre fala, eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro. Porque eu sou de Talcara, a gente está mais ou menos 1h30 de Campos, mas na verdade eu sou do 5º distrito de Talcara. Então é zona rural mesmo. Então assim, é uma trajetória que eu tenho um orgulho e que está muito relacionada à questão que nós vamos abordar hoje, que é a fé. Então, assim, concebi um sonho, né, de continuar estudando, uma realidade que não era tão simples assim. Sim. Lembro que a FGV me marcou muito, porque quando eu estava fazendo faculdade também foi muito difícil, assim, pelas limitações, né, da localidade. Sim, geográficas, né? E não é hoje, a gente fala das distâncias, elas acabam sendo bem menores, né? É tudo muito mais fácil, tem a questão da internet. Então, a gente estava falando num tempo que a gente não tinha nem telefone na roça. É verdade. Então, assim, veio a questão da faculdade, veio a questão da FGV, de poder cursar na FGV e depois voltar para dar aula na FGV. Foi muito legal. Então, foi bem bacana. Então, eu sou formada em administração, com MBA em gestão empresarial pela FGV, dei aula aqui em Campos, né, na FGV, fiz um mestrado com eles no Rio, na área de gestão empresarial também. Trabalhei com consultoria, trabalhei também como gestão de uma loja que eu vou trazer um pouquinho do case dele, porque também tem muito sobre fé nesse empreendimento, que é a Almec, lá no 5º distrito de Cantagalo, que é Boa Sorte. E aí eu comecei a fazer consultorias também, né? Então, uma dessas consultorias, a gente teve a oportunidade de ingressar em uma fábrica de alimentos, né? Que a gente atende até Campos, né? Que é a Martins Alimentos, é pizza, congelado. E da Martins veio a Legato,
que é hoje uma pizzaria e tal, cara. E também sou pastora, então... Multifuncional, é isso aí. Mas a gente vê que tudo vai contribuindo, Claro, né? claro. Todo conhecimento que a gente vai Vai adquirindo. adquirindo, né? Vai. Sim. Mas a Muito gente vai legal. falar mais sobre Não, essa com experiência certeza. Que decorrendo. aí as pessoas têm uma visão assim que... E a gente precisa falar Sim. até de uma forma bem direta, né? As pessoas têm muito ainda a dificuldade de expressar a palavra fé Aham. dentro do ambiente de trabalho. Né? Então, a primeira coisa que foi até você sugeriu é da gente entender o contexto, o que é o trabalho, sob o olhar da fé, que são Sim. coisas completamente diferentes, né? Muita gente vê o trabalho quase como uma religião, Sim. outros veem como um fardo, mas na verdade a fé ela nos diz outra coisa. Então, queria que você começasse falando um pouquinho Sim. sobre isso. Então, o trabalho, a gente consegue ver o trabalho assim, sobre várias dimensões, né? Mas eu vou trazer 3 perspectivas que eu acho que ajuda a gente a compreender. Uhum. Primeiro é a questão econômica, né? Que é um Sim, meio de produção, o principal meio de produção, então você tem uma expectativa econômica de produção de bem e serviço através do trabalho. A segunda que seria a social, né? Antropológica, que é, te insere num contexto. Né? Então, o sim. trabalho é isso, é aquela. Até tem uma questão muito interessante que a gente responde quando é criança. O que você quer ser quando você É, crescer? é, O que você quer ser? Então, o que você quer ser quando você crescer está relacionado ao trabalho. sim. Então, você vai falar assim, eu quero ser um artista, eu quero ser um jogador de futebol, ou eu quero ser, né, um médico, um professor, engenheiro, enfim. Uhum, Então, está muito relacionado ao trabalho. Então, é uma sim. questão social. E a gente também tem uma influência histórica que ela acaba exercendo um peso muito grande sobre o trabalho, que é isso que a gente precisa desmistificar Uhum, aqui, né? O trabalho foi associado durante muito tempo com castigo. Até a sim. origem da palavra, né, em latim, remete ao instrumento de tortura. Uhum, Então, a gente tem uma passagem histórica que veio desde o feudalismo até o capitalismo, né? Da uhum, questão de você empregar o seu intelecto na produção do serviço. uhum, Mas ainda ficou muito arraizado a questão de você ter algo como uma obrigação, né? Como aquela sim, tortura mesmo. sim. E de uma visão bíblica, a gente vê, né? Você vê assim, Deus instituindo o homem, e o trabalho ali é interessante pensar, porque a gente pensa assim, de vez em quando a gente escuta alguém brincando, né? Quando chegar lá em cima, eu quero acertar as contas com Adão e Eva. Porque muito, né, o que a gente Aham, vive hoje é acarretado, né, pelo por isso. trabalho. Mas é interessante pensar que Deus não criou o homem para ser, para ficar ali apenas numa rede, sem fazer nada. Deus Isso. criou o homem para ser um ser produtivo. Sim, Então, assim, antes da queda, né, de uma visão bíblica, né, trazendo o contexto de sim, trabalho, a gente vê o Deus trazendo o homem para participar da obra que ele tinha construído. sim, Então, ele vai colocar o homem ali como gestor, como administrador, ou seja, ele está ocupado. sim. Com o pecado, vem a questão você vai comer de um suor, vai ter um peso. Agora já não é mais leve, né? E como deveria ser, tem um peso. Só que a gente crê, né, pela graça, né, pelo sacrifício de Jesus na cruz, que hoje a gente precisa retomar o propósito Isso. original acerca do trabalho, que é você ser participante de um projeto, Isso aí. né, que está acima de nós mesmos, né? Então a Sim, gente vê que as organizações, sejam elas com fins lucrativos ou não, elas têm um projeto, né? Elas sim, têm um propósito para existir, uma razão de ser, de estar ali, né? Ela tem uma missão, ela tem valores, ela sim. tem visão de onde ela vai chegar. Então, entender isso é o primeiro passo para você tirar esse fardo que muitas pessoas acarretam sobre a questão do trabalho. Aí eu acordo e eu tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar, né? É isso que a gente vê. Então, a gente vê muitas pessoas cansadas, sobrecarregadas, porque extrapolaram o limite do trabalho, porque a gente tem um tempo para todas as coisas. Isso. Então, fizeram do trabalho a própria vida. E aí, quando você tem um problema no trabalho, você tem um problema Na vida na inteira. vida inteira. É. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa trazer, ou seja, restaurar o conceito original
de trabalho, né? O propósito original de trabalho, que é ser alguém que seja produtivo, que seja alguém que tenha um objetivo, que não fique assim vagando, mas eu tenho um rumo, eu tenho um norte, eu tenho algo para contribuir. Eu acho que esse é o sentido de restaurar a questão de trabalho. Então, Que é muito o que fala na parábola dos talentos ali, né? De sim, você multiplicar o seu talento e não enterrar ele ali, exato. né? Então, o trabalho, ele precisa estar na nossa vida aliado à questão do propósito, né? Então, qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Então, por isso que muitas pessoas, quando pensam em trabalho unicamente pela vertente financeira, É, ela vai se frustrar. Em algum momento, essa conta não fecha. sim. Porque você pode ter... Ou você... existem duas situações, né? Como você não... O seu coração, né? A sua identidade, o seu ser não está naquilo ali, em algum momento pode não dar certo, e aí você vai ter problemas financeiros. Como você pode ser bem-sucedido naquilo, mas pelo seu coração, por você não colocar naquilo ali algo que você tenha prazer, ou que você sinta que seja o seu propósito de vida, aquilo ali não vai te satisfazer, ainda que traga recursos. Sim. Então, a gente precisa entender o trabalho no nosso contexto de vida e que ele está muito mais ligado ao propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência e como relacionar isso, né? E aí, uma pergunta que eu sempre respondo é assim, mas qual é o propósito da minha vida? Todos nós temos habilidades, dons, que nos indicam, que nos dão um direcionamento de áreas que você pode atuar de acordo com aquela predisposição que você tem. É claro que muita coisa a gente adquire, né? Sim. Por exemplo, eu tinha muita vergonha de falar em público, embora eu tinha essa inclinação, né? Mas a vergonha, então, o que você vai fazer? Eu também. Trabalhar isso. A gente vai trabalhando. Então, existem habilidades que são adquiridas, mas a gente precisa prestar atenção naquela bagagem que a gente já traz, sabe? A gente percebe, todos nós temos, né? Dons, habilidades, talentos, nós somos dotados disso. Sim. Então, trazer isso para o contexto de trabalho também é muito importante. Sim, que aí entra logo no momento que a gente está escolhendo, né? E a gente sabe, a gente que deu aula, a gente sabe que é cruel, e a gente teve lá também, né? Que quando chega esse momento da escolha do que fazer, Exato. é um momento muito cruel, né? Que você fica ali, caramba, será que... a gente é novo ali, mas eu sempre costumo dizer, isso até pra gente que tá já na faculdade ali, eu costumo dizer, gente, não tem esse negócio do cavalo selado. Você pode voltar atrás, se você entender que isso aqui não faz sentido pra você, não tem problema, começa de novo. O que não pode é você ficar aprisionado o resto da vida em algo que não te faz feliz. Sim. Então, no começo, eu sei que é muito difícil, porque você entra numa universidade, né, que a gente já está falando na parte final ali, final, entre aspas, da formação da pessoa para ela entrar no mercado de trabalho, ela vem sendo empurrada, né, por várias outras coisas, pressão de família, de amigos, sociais, enfim, ela vai sendo empurrada e muitas vezes ela não parou em nenhum momento para raciocinar se é aquilo mesmo que ela quer. Então chega um certo momento que aquilo pode entrar num conflito que você fala, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Né? Professora como professora de universidade também, perdão, peraí. Fica tranquilo. Então, eu percebo que essa escolha, ela tem sido cada vez mais cedo, né? Então, assim, os jovens, eles entram para a faculdade mais cedo. Antes, isso era uma coisa que a gente, pelo menos para mim, né? E eu percebia isso também. Por exemplo, na turma que eu me formei, graduação, eu era uma das mais novas e eu tinha esperado 3 anos para fazer a faculdade. Entendi. Hoje, o aluno ele já sai do ensino médio já direto. Então, acaba sendo uma pressão. Sim, é muito novo. Muito novo para essa escolha, né? Mas você disse uma coisa que eu acho que é importante frisar. Às vezes a pessoa ela já está num determinado momento da sua carreira e ela está em conflito, né? Se aquela foi a decisão certa. Mas nunca é tarde para recomeçar. Sim. Né? Hoje a gente fala dessa questão de você rever, né? E ajustar a sua carreira, a transição de carreira. Sim. Isso é possível. Isso assim, identificou, nunca é tarde para você recomeçar. Sim. E a gente começa a ver até que a própria carreira, se a gente for parar para analisar o que você até falou no início, que a gente é dotado de dons, de habilidades. Sim.
a profissão que a gente estuda, ela limita a gente. Porque eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou médico, mas e as minhas habilidades? Elas condizem com isso? Provavelmente não. Elas são muito maiores, elas extrapolam a profissão. Então, às vezes, você vai ver um engenheiro, que ele é muito bom naquilo ali, por exemplo, mas ele tem outras habilidades que elas estão lá e aquilo está Sim, incomodando ele não está conseguindo exercer aquilo. É quase que um conflito, assim, espiritual sim. que ele está tendo, não é? É, mas também eu observo uma coisa que é interessante, a pessoa consegue fazer. Estabelecer limites para a sua atuação, né, profissional. Isso é importante. Você ter as divisas, né, do seu tempo, do território de atuação, porque, infelizmente, é uma bênção, mas também, se você não exercer controle, você está 11 horas da noite respondendo WhatsApp de É. trabalho. Então, isso é muito importante, você ter definido, né, o tempo que você vai se dedicar a cada área da sua vida. Mas também estabelecer projetos fora desse, né? Hoje a gente fala muito sobre projetos sociais, voluntários, que trazem coisas para a nossa vida, que agregam, né? E você consegue exercer dons e habilidades que às vezes você não consegue exercer. Então, assim, você se completa, porque nós somos indivíduos complexos, né? Mas a gente vai se completando, né? Às vezes você não consegue viver só daquilo que você gosta, mas você consegue conciliar e você consegue ler, um vai agregando ao outro. Então, assim, eu sempre sempre desenvolvi muitas coisas, né? Muitos projetos simultaneamente. Para o meu perfil, para a minha vida, isso sempre me fez bem, né? Colocando limite em algumas, né, coisas, mas assim, você se permite experimentar coisas novas. Isso é muito importante para uma pessoa também. Sim, sim. E quando a gente fala de trazer isso para o meio corporativo, né, como a gente estava falando no início, eu sinto às vezes que o próprio marketing corporativo ele tende a utilizar jargões, né, para ele não falar aquilo que na verdade é. Então, recentemente, por exemplo, a gente pode dizer que dois jargões surgiram com muita força, que é a resiliência e o antifrágil, né? Que é basicamente, os dois têm o mesmo foco. O foco de você ser inquebrável, o foco de você conseguir superar todas as adversidades. E aí a pessoa ouve aquilo e tenta aplicar aquela ideia. Só que quando a gente vai olhar sobre um aspecto mais espiritual, mais transcendental, a gente sabe que isso não funciona. A gente sabe que você sozinho, você não vai conseguir superar algumas barreiras. Você precisa de algo um pouco maior, né? Que Sim. aí é que a gente fala a questão da graça, né? E é você com a sua força de vontade, com o seu comprometimento, mas também entendendo que tem algo maior, que é a fé, de você acreditar que algo maior está te esperando e não somente aquilo ali. Então, eu acho que a gente podia até diferenciar, começar a diferenciar o que é motivação, o Aham. que é você como disciplina ali para você superar os desafios e o que é a fé. A fé é uma outra coisa, né? Sim. Então, vou te fazer essa pergunta que é bem simples. O que é a fé, né? Não é tão simples, Não né? é tão simples, né? Não é tão simples. Mas, assim, você falou sobre a resiliência, né? Eu vou só exemplificar, porque é um clássico que a gente fala da resiliência, né? Sim. É que eu vou chegar na questão da fé. O que é a resiliência? É quando você. Um exemplo bem simples, né? É você estar correndo, aí você cai, e a capacidade que você tem de se levantar e continuar correndo. Então, assim, é a capacidade que uma pessoa tem de voltar ao estágio em que ela estava e dar continuidade, sem que aquilo afete a sua vida de forma que ela não consiga mais exercer o que ela estava fazendo antes. Então, isso é a resiliência. Então, você tem um vidro que é um material resistente, mas quebrado ele não consegue retornar. Você tem elásticos, né? Várias coisas que eles vão se adaptar ao que está sendo feito com ele, vão ser esticados, mas vão retornar. O que acontece? Por que a resiliência ela não é a mesma coisa que fé? Porque a fé, ela transcende. Então, é como se você, por exemplo, a fé, ela é a base tanto para a resiliência
quanto para o otimismo, tanto para a antifragilidade. A fé é um suporte que te permite exercer outras habilidades ou adquirir outras habilidades. Então, assim, quando a gente pensa na resiliência por si só, em algum momento, a pessoa vai perder essa capacidade de retornar ao estágio, porque ela precisa de algo que ela acredite, algo que sustente, ou seja, que motive, né? A motivação, o motivo para a ação. Então, a fé, né, é uma definição de Hebreus, vai dizer que a fé é a certeza daquilo que você não está vendo, né? Daquilo que você não está diante dos seus olhos, mas de algo que você tem plena convicção de que aquilo vai acontecer, ou você espera, então você acredita naquilo. Então, a fé, ela vai motivar as suas ações. A fé, ela vai te dar uma base, um suporte para que você cair, você vai levantar e vai continuar correndo, porque você tem algo que sustente. Então, assim, às vezes a gente fala assim, mantenha a sua fé, e às vezes você não precisa ser a fé em Deus, mas a fé em alguma coisa. Sim. Só que aí a gente cai numa questão que eu preciso, né, trazer isso aqui. Porque quando a gente coloca a fé em si mesmo, ou em alguma coisa, em algo ou em alguém, em algum momento você vai ter frustração. E talvez a gente esteja falando para pessoas que acreditaram muito no seu potencial, acreditaram muito no curso que fizeram, acreditaram muito no currículo que adquiriram, mas em algum momento aquilo ali não foi suficiente. E aí elas caem e têm dificuldade de se levantar. Então, assim, a fé, eu até brinco, né? Por exemplo, você vai tomar um remédio, você tem que tomar com fé, você tem que acreditar que aquilo ali vai fazer efeito. Sim. Né? Eu brinco, rótulo, gente, você, né, tá com shampoo, você vai ler o rótulo, tá falando que hidrata, que nutre, você tem que acreditar que aquilo ali, né, é a fé. Só que aonde você deposita essa fé, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque quando você deposita em algo e aquilo ali não se sustenta por si só, em algum momento vai ruir. Então, quando a gente fala assim, a fé, né, com a fé em Deus, né, em um ser supremo que vai te ajudar, que está com você, que você exerce confiança. Então, a fé, ela sai do campo de apenas crer, mas ela vai para o campo do confiar. Inclusive, tem uma palavra grega que eu acho que exemplifica bastante a questão da fé, que ela está escrita em um livro de Abacuque 2,4, que fala assim, o justo viverá da fé. Essa fé, o autor, né, em hebraico, é emuná, que significa firmeza, fidelidade e agarramento. Então, assim, o hebraico ele usa uns termos que é bem concreto para que você entenda. Então, um exemplo que é bem clássico também, por exemplo, você tem uma inundação, uma enchente, e aí você tá ali se afogando, você tá morrendo, você não tem esperança. De repente passa um tronco boiando e você se agarra com todas as suas forças. O termo emuná, ele está dizendo exatamente isso. Agarrar com todas as suas forças, crendo que aquilo ali é a sua salvação. Porém, em contrapartida, né, é tão profunda a questão da fé pelo texto bíblico que não é só o fato de você se agarrar a algo, mas o fato de você ter alguém que não te solta. Então, o emuná, o contexto, a definição assim, mais profunda é eu não solto alguém que também não vai me soltar. Né? Então, ele faz essa referência a Deus. Eu estou me agarrando nas mãos de alguém que nunca vai me deixar. Então, a fé, ela não parte... Por isso que a questão da fé, ela não parte só de Deus ajuda, Deus nos ama, Deus é um pai. Mas ele depende da fé. A nossa ação, né, diante do Evangelho, diante das Escrituras, ela é mediante a fé. Então, o primeiro passo é você crer. Então, existe uma ação, eu preciso me agarrar, mas eu tenho alguém ali que nunca vai me deixar. Então, essa é a certeza. Então, quando a gente fala de fé que transcende, que não é simplesmente um otimismo, que não é simplesmente a questão da resiliência, porque em algum momento essas características, elas por si só, elas não se sustentam. Em algum momento, né, se você depositou a fé, a minha expectativa era econômico. Esse ano, né, a gente está com chuvas,
pessoal da agricultura, né? Isso é otimismo. É quando você, com base em Uma algo, expectativa. e você tem alguns sinais que te fazem crer que aquilo ali vai dar certo. A fé, ela não se baseia nos sinais. Você crê apesar de. A mesma coisa é quando a gente fala, necessitou a antifragilidade. Ela precisa de uma adversidade, ela entende que a adversidade colabora. Então, assim, eu vou me fortalecendo. Quanto mais problemas, estresse e o caos, mais eu vou me fortalecendo e adquirindo. Ou seja, eu estou precisando daquilo e aquilo ali vai contribuindo. A fé, ela vai. Você crê apesar das dificuldades ou da adversidade. Então, você continua crendo, independente das circunstâncias. Então, você não precisa dos sinais favoráveis. Você crê. E a fé em Deus, você está colocando uma expectativa em alguém que nunca vai te decepcionar, que nunca vai te frustrar, num cenário que nunca vai mudar. De eternidade a eternidade, ele é. Sim. Então, é isso que faz a diferença quando a gente fala da fé e não propriamente dita de outros termos que remetem à questão de você... Que é mais material, né? Exato. Não sei se ficou claro Não, aí. ficou claro, sim. A provocação era justamente essa, porque... que as pessoas... A fé, por um lado, é um termo tão utilizado, Sim. né? Que muitas vezes as pessoas acham que entendem o que é a fé, mas não é um negócio muito... Por isso que quando eu falei com você, é uma pergunta simples. Não é nada simples, não. ela é super complexa. E você precisa de um grande exercício, assim, para você entender... Porque tem a parte da razão, né? Sim. Em algum momento você vai entender o que é a fé, e aí vem a parte da luz da razão, né? Que aí é você compreender mesmo e acreditar, ter a crença, tudo Sim. isso que você falou, né? Porque a fé não é você ser inconsequente. Não é você fazer tudo que está na sua cabeça. O otimismo, a pessoa otimista, ela pode até chegar num extremo, assim, dela negar a realidade. E ela tá vendo que aquilo ali não tem como dar certo, e ela continua mantendo aquilo ali como se fosse, sabe, ela persistindo em algo, e aí tem a diferença de você, né, enfim. Mas a fé, ela é com base na razão. Você não nega a realidade. É impossível, tá muito difícil, mas eu continuo crendo, porque existe uma força superior que coopera, né? Deus continua trabalhando para aquele que nele espera. É o que nós cremos, né? Então, eu acho que isso nos ajuda muito. E cada vez mais a gente tem visto isso no âmbito empresarial. Por exemplo, eu estou nesse cenário. E quantas vezes você é chamado por uma empresa, já fiz consultoria, mas às vezes a pessoa quer uma oração. Porque é algo que está além do número, é algo que está além de uma planilha do Excel, é algo que está além das projeções. Ela precisa, né? Ela sente que ela precisa de algo a mais que não está ali. Isso é fé. Sim. E teve um dia até, eu acho que faz umas 3 semanas mais ou menos, que o Conselho de Administração do Banco do Brasil rezou antes de sair os resultados. Né? Então, isso é um exemplo. Sim. Eu já vi várias empresas de engenharia, por exemplo, que antes de iniciar um turno de obra, eles começaram a rezar. Então, isso está presente, né? Que aí é a espiritualidade dentro do ambiente corporativo, que ela foi muito negligenciada por muito tempo, né? Mais ou menos ali, isso começou a ser discutido nos anos 90 ali, mas agora tem voltado com mais força, e eu acredito até que essa força tenha voltado mais depois daquele livro do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê, que ele meio que populariza a questão do propósito no meio empresarial, que foi o que a gente começou até falando aqui, né? A questão do propósito. Ali eu acho que foi um divisor de águas nesse ambiente corporativo, porque as pessoas começaram a entender que tudo aquilo que ela estava sofrendo, que tudo aquilo que ela não conseguia entender por que ela conseguiu tanto e ela estava sofrendo tanto, ela começou a ver que o material não era suficiente. Então a gente está falando de grandes líderes que têm casa, muito dinheiro na conta, mas tem algo a mais. Não preencheu, não né? preencheu, é algo que fica gritando dentro da pessoa.
isso aí é aquela luz natural querendo te despertar, né? Sim, com certeza. Né? Isso é muito comum, né? A gente vê, porque tem até uma frase que ela é bem difundida, né? Que fala que todo homem tem um vazio, né? Um buraco do tamanho de Deus. É, E é verdade, né? A gente foi criado com um propósito. E a gente precisa entender e descobrir esse propósito ao longo da vida, que vai muito além do material. sim, Muito além. Então, às vezes, a pessoa ela fica iludida, né? Eu falo muito sobre isso. Quando eu comprar minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu comprar meu carro, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Então, você vai condicionando a felicidade a algo que você vai conquistar. E felicidade não é isso, né? A gente entende plenitude da vida, que não é uma perfeição. É você entender que você tem tudo que você precisa. Então, a gratidão, ela tá, assim, a gratidão é a essência da felicidade. Porque quando você começa a agradecer pelo que você tem, né? Se a gente está aqui com a água, às vezes a pessoa não entende que é um bem tão precioso fora daqui, em tantos lugares. E a gente não se dá conta do que a gente tem. Então você começa a sofrer pelo que você não tem. E vira uma corrida desenfreada por algo que você nem sabe aonde você quer chegar. Então quando você para e começa a agradecer pelo que você tem hoje, por você ter acordado, pelo que você está respirando, tem gente que não. A gente está falando aqui, tem gente que não acordou essa manhã. Então, assim, quando você desenvolve a questão da gratidão na sua vida, de você ser grato, e aí a oração nas empresas, ela traz isso. Obrigada por este dia, obrigado por estarmos aqui. Então, quando você traz essa questão da gratidão, você traz também esse conceito de plenitude. Ou seja, eu tenho, e eu sou grato pelo que eu tenho. E quando você é grato pelo que você tem, isso te abre, sabe? Tem um caminho aberto para o que você ainda vai conquistar. Por quê? Porque você já entendeu do que você tem, você consegue ser feliz com aquilo que você tem. Isso é o primeiro estágio para você conseguir continuar seguindo e conquistando e trazendo. Porque, assim, biblicamente, né, tem um versículo que eu gosto muito, que é profético, que diz assim: se você crer, se você me ouvir, se você me obedecer, você vai comer o melhor da terra. Então, assim, não é amargar uma vida de sofrimento. Deus tem o melhor para nós. Só que a questão é eu ser grato pelo que eu tenho hoje. Né? A gente tem até um texto de Ana, que é muito conhecido, que ela não podia gerar, né? Um texto bíblico, e que ela vai. Então, assim, ela recebe a bênção dela, ela passa a gerar um filho no seu ventre, quando ela entendeu, quando ela se levanta, sabe? Ela é confrontada, e muitas vezes a gente precisa ser sacudido, né? Porque o marido vai dizer assim: Ana, eu tenho te dado porções excelentes. A atenção é para você, tudo que eu faço é para você, você tem a melhor parte, você tem tudo que você poderia, você tem. Então ela não conseguia ver o que ela tinha. Então, assim, quando ela é sacudida, ela se abre para receber algo que ela realmente não tinha. Mas o texto diz assim: quando ela se levanta, o seu semblante não era mais o mesmo. Ela não sai do templo ali diante de Eli grávida, ela não sai. Mas ela sai sorrindo. Por quê? Porque ela há uma plenitude no coração dela e a certeza, entrou uma fé dela pelo que ela tinha ouvido. Então ela sai e ali ela é abençoada. Então muitas vezes a gente vai ver pessoas, sabe, batendo numa tecla: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E perdeu tanto tempo desfrutando aquilo de que você já tinha, né? Aí a gente vê muito, né? Perdeu, aí que lembrou: poxa, tem pai, tem mãe vivo, né? E às vezes a pessoa não consegue ser grato e viver. Você está tomando um café numa padaria, que bom, que dia. Então, assim, isso nos faz ver a vida de uma outra forma. E isso contribui para que os novos dias, novos projetos, novos sonhos, novas realizações. Então, a gente tem uma base aí de fé. É o que mantém, né, a gente Exato. prosseguindo, né? Pô, bonito isso que você falou. Eu Bonito falo bastante, você pode cortar. Mas foi profundo mesmo. Pô, foi bom. Mas E aí, quando a gente traz isso, inevitavelmente, para dentro das organizações, a gente vai falar sobre liderança, que não tem Sim. jeito, né? Porque isso vai ter que vir de cima. Como a gente está falando que é uma coisa piramidal, né? Uma coisa que alguém tem que guiar, né? Assim como Jesus, ele era um líder, né? Então a gente
tem que entender também que os líderes, eles precisam dessa espiritualidade, de ter essa sabedoria, não que ele precise ter todas as respostas, Sim. não que ele precise saber tudo, mas ele tem que ter uma profundidade maior sobre a vida, sobre as coisas terrenas e espirituais, para ele guiar as pessoas, porque guiar as pessoas é uma coisa muito simbólica e muito importante, Sim. que você muitas vezes escolhe, mas às vezes você é agraciado com isso. Então a liderança, ela precisa entender essa necessidade dela se aprofundar nisso também, né? Sim. Primeiro que a gente precisa entender que a fé contagia. Sim, A fé contagia a incredulidade também. Então, esse é verdade. o primeiro ponto. Boa. Então, a gente, como liderança, você vai refletir algo. E a pergunta é, o que eu tenho refletido como líder? Porque aquilo que eu reflito, ele vai contaminar alguém ou vai influenciar alguém. Então, assim, eu preciso entender isso. Então, se você tá, né, a gente está com o desafio da pizzaria, tem hora que é pico, né? E nesse início a gente tem ficado mais lá. E assim, se você não manter a calma, você vai passar para toda a sua equipe a tensão. E uma pessoa tensa, ela vai errar. Então, o primeiro ponto do líder é você fortalecer a sua fé, para que você não se abale em momentos que você precisa passar segurança e confiança para aqueles que estão... Porque alguém está olhando para você. O líder é isso. Alguém está olhando para você, alguém está esperando a sua reação, alguém está esperando um comando, principalmente em situação de crise, de caos. Alguém está olhando para você. E aí não importa quantos funcionários você tenha. Isso funciona até familiar, né? Você está dentro da sua casa, você está liderando. Sim. Tem pessoas que exercem liderança, não necessariamente no contexto empresarial, Sim. mas alguém está olhando e esperando, e a sua posição, a sua reação, ela vai desencadear. Isso é notório. Você, por exemplo, eu já trabalhei em empresas em que os funcionários eles refletem muito, até o jeito que o dono está passando, o líder Sim. está passando. Então, assim, por exemplo, lá na pizzaria, a gente tenta empregar isso. Por exemplo, eu vou em todas as mesas, a gente colocou a questão do atendimento como algo muito importante. Então, quando você desenvolve isso no dia a dia e você se mostra atento à necessidade do cliente, você está sendo observado e alguém vai te seguir. Porque uma coisa é você apontar o caminho e falar... Você não dá certo, gente. Você coloca uma equipe dentro da sua sala e você fala como eles têm que fazer e você não faz, Isso. esquece. Esquece. As pessoas, elas aprendem pelo exemplo. Isso a gente não pode jamais esquecer. Então, assim, se você tá com um problema, né? Por exemplo, eu não tenho fé, eu estou muito para baixo. Né? Biblicamente, a gente tem um homem que chegou diante de Jesus e fala assim... ele fala assim, eu creio, né? Quando ele vai pedir uma cura. Eu creio, mas... eu não tenho uma fé, sabe? Aquela fé forte. Não tô. É o que ele estava dizendo. Ele falou assim, ajuda. Ele vai dizer, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda. Ele vê uma deficiência nele, sabe? Sim. Então, assim, ele reconhece. Então, o primeiro ponto para uma liderança é deixar o orgulho de lado e reconhecer. Você tem que entender. Você tem que fazer uma avaliação de qual é o líder que você está mostrando. Porque, às vezes, você tem uma visão de liderança que não é... Às vezes você se vê como um líder e o seu liderado não te vê daquela forma. Então, esse primeiro ponto. E contagia. Então, a fé, ela contagia, a falta de fé, a incredulidade também vai. Então, é muito comum você estar num ambiente e a pessoa está atendendo e ela começa assim a falar, poxa, tá ruim, né? O comércio esse mês está horrível, esse ano e ano que vem não tem perspectiva. Imagina, você está diante de alguém que está querendo vender o seu produto e você já está passando. E o funcionário está do lado, ouvindo aquilo. Então, ele já também não tem perspectivas a respeito do que aquilo vai... sabe, do que vai se suceder, ele não cria. Então, a gente precisa, ainda que o seu coração esteja, assim, temeroso, mas você precisa se fortalecer para passar, porque eles são reflexos, né, se nós temos fé, eles vão crer. Né? E às vezes a gente vai de carona na fé do outro. Vai! Então você tem uma equipe que vai, se um líder tem fé, pode ter certeza que o barco, se você está no seu barco, você está no barco da fé, pessoas vão ingressar nesse barco e vão sonhar junto com você, e vão acreditar junto com você. Então esse é o primeiro ponto
na questão da liderança. A fé, ela influencia. O meu marido até brinca comigo assim, eu tenho medo da sua fé. Porque quanto mais a gente conhece a palavra, e o tempo também, a gente vai tendo experiências. Então, você vai sendo ousado na fé. O que eu disse, não é você ser inconsequente. Isso. Não é você não fazer conta. Não é você não ter planejamento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu faço uma coisa e Deus vai me ajudar. Não é tem assim. nada a ver com isso. É você fazer um planejamento e você ter pontos ali que você olha assim, meu Deus, isso foge, isso está fugindo. Senhor, o meu planejamento está aqui, porém esses pontos aqui eu não exerço controle sobre eles. E eles eu preciso da tua ajuda. É isso. Fé não é você entregar para Deus e você vai afundar. Sim. Porque fé não é isso. Fé é você ter um plano, né, que você um propósito, alguma coisa que você apresentou, né, para Deus, me orienta nisso aqui. Tem pontos aqui que fogem ao meu controle. Eu não exerço controle. Eu não sei se vai chover amanhã ou não. Eu não sei dizer como que vai estar. Né? A gente fazia planejamento para longo prazo de 5 anos. Sim. Planejamento de longo prazo hoje está... É 1 ano e olhe lá. Olhe lá, 6 meses. Quem imaginou que a gente ia atravessar uma pandemia assim? Sim. E eu tenho já pode entrar em relato? Pode, claro. Então, uma consultoria que a gente fez, a gente fez numa fábrica de alimentos, né? E essa fábrica, a gente identificou um potencial muito bom dessa empresa, mas ela tinha vários problemas ali de gestão, problemas financeiros, ela tinha responsabilidades a serem cumpridas, né? E a gente foi oferecido para a gente, vocês seguiriam com a empresa, né? Os gestores não ficavam ali. E a gente fez beleza, o negócio é viável, a terra é boa. Então, tem desafios? Tem, mas a gente fez é o que eu falei, acabei de falar. A gente não foi assim no escuro. Sim. A gente fez um plano, tinha um plano ali. Tinham dificuldades, né? Óbvio. Todos têm, né? Todos têm. O empreendedor, ele convive com decisões que são riscos, são arriscadas, né? A gente convive com risco. Sim. Mas são riscos que são calculados dentro daquilo que você está analisando. E aí a gente tomou essa decisão e uns 3 meses depois veio a pandemia. Caramba. Nunca vou esquecer, a gente pagava a mussarela, que era o principal insumo, a gente comprava ela quando a gente chegou a R$16,50. Na pandemia, ela chegou a R$50. Caramba. Não tem planejamento. Que aguente o negócio desse. Não tem, era o nosso principal insumo. E ali eu falei assim, pronto. E ali, aí veio pós-pandemia, que foi aquela coisa toda, e a gente tinha muitos compromissos para estar. A gente não estava conseguindo fazer. A gente precisava de uma renegociação daquilo que ela já tinha, daquilo que a gente já tinha precisado naquele período. E foi um período assim que a gente amargou um deserto. Mas é aquela questão da fé. Você agarra o tronco, Sim. você tá na enchente, você tá vendo o tronco, você agarra e você não solta. Então, assim, você não solta a mão de alguém que não vai te deixar. Então, guarda isso. Fé é isso, gente. Você vai agarrar a mão de alguém que nunca vai te deixar. Então, assim, a decisão é sua manter-se agarrado ali ou não. É você que vai soltar, porque Deus não vai te soltar. Sim. E aí Deus começou a me dar umas estratégias e teve que eu comecei a ligar pedindo a renegociação. E aí eu às vezes estava fazendo uma coisa, estava dirigindo, eu parava e ligava. Vinha assim, parava e ligava, parava e ligava. E eu recebi Deus fala muito comigo através da sua palavra. Então, tem um texto que Davi, diante do gigante, ele se apressa. O texto vai dizer assim, ele não esperou Goliazinho, ele se apressou. E eu sentia, porque até então eu estava muito apática, sem força. Gente, pelo amor de Deus, não é assim, diante da crise, não tem super-herói. Não tem. E aí Davi se apressou. E aí eu comecei, todas as vezes que eu sentia a direção, eu pegava o telefone e ligava. Olha, precisamos de uma renegociação. Teve uma hora que aquela mulher do outro lado da linha falou assim, minha senhora, eu já entendi que você quer pagar. E aí veio algo que a gente achou até que era golpe. O meu irmão falou assim, não pode, Leandro, isso aí tem alguma coisa errada, isso é um golpe. E aí a gente começou a ligar, e não, foi a fé.
Deus moveu algo em relação a gente, que a gente não acreditou quando viu. Então, assim, isso é fé. É quando você... a fé, você precisa de referências. Por isso que eu entrei na questão da fé contagia. Sim. Quando você conta histórias, né, de fé, relatos de fé, experiências suas, isso vai aquecendo o coração de quem está ouvindo. Certeza. Então, assim, quando eu estou falando isso, talvez tenha alguém passando por um problema financeiro que fala assim, isso não tem saída, isso não tem, é impagável. E aí você tem um Deus que trabalha, que transcende a razão ou que está no papel e que ele move de uma forma que a te abençoar. Então, assim, nós vimos isso. E líder, né? Se você já passou por uma história, né? Às vezes, há anos atrás, conte isso, fale isso para alguém. Sim. Porque, às vezes, quando a gente fala de cultura organizacional, Sim. por que as pessoas, às vezes, elas são tão distantes da empresa ou do propósito em que elas estão? Elas estão ali operando coisa que ela nem sabe. Por quê? Porque elas não foram inseridas. Isso é o papel do líder. Então, assim, qual é a história da sua empresa? De onde ela veio? O que ela já passou? O que ela já superou? O que ela já viveu? Quando você fala isso, a pessoa ela começa a se tornar parte daquilo que está sendo... Eu estou fazendo parte de uma história, né? Ela está continuando. Então, isso eu aprendi, assim, muito cedo e eu vejo o reflexo disso muito forte. Eu trabalhei 10 anos numa empresa que é em Boa Sorte, é o 5º distrito de Cantagalo, que chama Almec. Maravilhosa, vocês vão ver a loja... depois você pode colocar. Uhum. Eles são, assim, incríveis. A loja tem 4 andares de loja. E uma curiosidade que a gente viu uma vez para colocar no Guinness, a única loja do mundo que cabia toda a população dentro dela. Que legal. Dava certo, só que aí teria que colocar todo mundo lá dentro, bater a foto, aí já era uma outra situação, Mas né? a ideia é boa. Mas enfim, seria, né? Então, é uma cidade muito pequenininha, sabe? E eles acreditaram. Então, assim, os clientes não foi uma loja aberta para a localidade. Eles fazem questão de atender a localidade, tem um balcão lá que vende areia, prego, o que precisar. Uhum. Mas o foco é acabamento e aí atraem clientes que vêm do estado inteiro. Uhum. E isso mexeu muito comigo porque eles sempre contavam a história. E eu já levei grupos de alunos, muitos grupos de alunos, a gente já recebeu grupos de empresários para ouvir a história. Então, essas histórias, elas acendem a fé, sabe? Então, a liderança, o papel da liderança ela é decisivo no rumo. Lembra disso, é como se você tivesse você escolheu, você entrou no barco da fé e você vai navegar nesse barco. E pessoas vão entrar nesse barco com você. Então, a embarcação que você apresenta vai ser a que a sua equipe vai subir. Então, assim, não pregue a incredulidade, né? Não, às vezes a gente vê... a gente olha para o funcionário e vê um funcionário todo, né, empolgado, principalmente aqueles que estão entrando, né? É muito comum a gente ver isso. E você vê alguém lá dentro que está matando. Sim. Não é assim, não dá. Daqui a pouco você vai ver como é que é. Como é que funciona. Então, isso é muito comum. Então, assim, o líder que tem a fé, ele vai influenciar a equipe, né? Lembrando, gente, fé não é ser inconsequente. Fé não é, sabe, você ser irresponsável. Isso não é fé. Não é. É você crer, apesar das circunstâncias que estão diante de você. Sim. Então, a inovação, ela tem muito a ver com a fé. Porque se eu não tiver essa fé, eu não vou conseguir tentar nada de novo. Eu vou ficar sempre fazendo a mesma coisa, né? Sim, e quando você fala salto de fé, o salto, ele parte de uma plataforma. Você não cai na água, você não consegue saltar na água. Você não consegue saltar, porque você precisa de uma plataforma que sustente. Exato. Então, quando eu falo de fé, o conhecimento, ele te faz crer. Então, assim, a fé, ela é embasada num conhecimento que você adquiriu. Sim. Então, assim, quando esse salto, né, de você saltar, nós somos muito previsíveis. Essa que é a questão. Nós somos muito previsíveis. Sim. A gente senta sempre nos mesmos lugares. A gente come sempre nos mesmos restaurantes. É verdade. A gente, sabe, tende a fazer sempre as mesmas coisas. Você compra sempre na mesma loja. Uhum. Então, nós somos muito previsíveis. Isso é uma característica
Então, romper não é fácil. Às vezes a pessoa, ela permanece no lugar que ela está, não porque seja o melhor lugar, mas por ser um lugar já conhecido. Confortável, né? O novo assusta. Então, às vezes nem é confortável, mas é conhecido. Entende? Verdade. Às vezes ela está numa situação de abuso, É, verdade, você tem razão. mas ela não consegue sair, porque aquilo ali... Não, o comodismo, o confortável, ótimo. Assim, o peso ainda é maior ainda, né? Quando você está num ambiente que ele é confortável. Mas, às vezes, o ambiente nem é confortável. Às vezes, você vê pessoas em situações de abuso, que vivem ali, abuso psicológico, enfim, e violência, né? Mas ela não consegue sair, porque o salto, ele não é... O romper, ele não é fácil. Então, assim, exige a fé para você romper um quadro, né? Seja de comodismo, seja que esteja confortável, ou seja por um lugar que você já é conhecido seu e você tem dificuldade de sair. Eu gosto muito de um livro, sempre indico, que é A Teoria do Oceano Azul. Sim, esse é ótimo. Fantástico. Então, quando eu estava lendo esse livro, nós fizemos uma viagem de férias a Guarapari. Aham, E eu falava assim, gente, eu não acredito no que eu tô vendo. Eu vou mandar a imagem pra você colocar. aham. A gente vai fazer um passeio de barco. E aí eu tô vendo lá um pontinho vindo na nossa direção. E o que que era? Era uma prancha, o cara em cima da prancha, com um carrinho de picolé. Caramba. E o barco estava parado para mergulho, né? Um lugar muito estratégico. E vem, né, o empreendedor ali na sua prancha, no carrinho de picolé. Vou mandar foto para você. E eu lendo o livro do Oceano Azul, eu falei assim, gente, olha isso. Porque às vezes a gente procura muitos exemplos de grandes De grandes, empresas. E às vezes a gente não percebe que a inovação, ela pode ser feita, né? Tem a disruptiva e tem as incrementais, mas você consegue inovar dentro do que você tem. Às vezes você não precisa de maquinário. Não. Às vezes você não precisa de um grande investimento, né? De uma grande tecnologia. Você consegue, a criatividade, ela está muito ligada à inovação. E quando você tem, porque às vezes a sua mente está tão cansada que você perdeu a capacidade de criar. Então a fé, ela oxigena a sua mente e te faz ver o que antes você não conseguia ver. Então eu tô vendo lá o cara vindo no carrinho de picolé. Ele parou, ele vendeu todo o carrinho de picolé, sabe? Num preço com valor agregado. E eu vou te falar que foi o picolé mais gostoso da vida. Porque ele tá ali, ele tá assim, atrelado, né? Relacionado a uma experiência. Isso. Então a gente fala muito sobre experiência. Sim. E quando eu vi essa cena, eu lembrei, eu estava lendo o livro da Teoria do Oceano Azul. Porque o autor, ele divide, né, o mercado em águas azuis e águas vermelhas. E as águas vermelhas são o mar da competição. Ele está vermelho pelo mar de sangue, né? Sim, Daquela sim. briga intensa, do balão, vermelho do balanço, né? Onde a concorrência está mais acirrada. Sim. E você tem o Oceano Azul, que é um mar de possibilidades que ainda não foram exploradas. Então, quando eu vi aquele sujeito vindo, né? Emblemático. Gente, sim, e eu fiquei pensando, ele saiu do Mar Vermelho. Porque o mar de sangue da praia, onde os carrinhos, você está ali atropelando o carrinho, um gritando, gritando. E às vezes a pessoa vai suar para vender um carrinho, né? Porque tem vários carrinhos ali. E aí tem ele sozinho, nadando no Oceano Literal. Azul, vendendo o carrinho todo, com todo mundo Literal. tirando foto. Então, assim, alguém que inovou. Quando a gente olha para o sorvete, gente, o sorvete foi criado há tanto tempo. Alguém teve um problema com uma demanda sazonal e pegou o sorvete e transformou numa sobremesa para o ano inteiro. Sim. Então, são inovações que não estão ligadas a grandes investimentos. Está ligada à criatividade. E a fé, ela te faz ter amplia a sua visão para você ver coisas que às vezes estavam diante de você e você não vê. Recentemente a gente viu a moça que falou do morango do amor, que ela estava com problema, Aham. que ela estava pedindo a Deus para trazer. Então, assim, coisas tão simples que às vezes, por que eu não pensei nisso antes? Isso é uma questão de fé, porque às vezes os seus olhos, quando Jesus, né, a morte na cruz foi um baque para os discípulos. Sim. E você vai ver 2 discípulos voltando no caminho de Emaús, frustrados. Jesus estava do lado, mas eles não estavam vendo, porque os olhos estavam como se fossem fechados. Então eles não reconheciam. Jesus vai conversando com eles, vai falando com eles, mas os olhos estão fechados.
E quantas vezes a decepção, a frustração, sabe, as incertezas, as angústias, elas fazem isso, elas fecham o nosso olhar. Mas a partir do momento que a gente volta a ouvir a voz do mestre, sabe, que o coração começa a ser aquecido, e isso se dá através das histórias que são contadas, através do que você vê, do que você ouve, do que você lê. Então, seus olhos eles vão sendo abertos e você se sente encorajado a dar saltos como esse. Sim. Então, a teoria do Oceano Azul, ela conta a história do Cirque du Soleil. Sim, eu Que lembro. eles... Olha que coisa interessante. Eles estavam... A indústria circense, né? Altamente... estava vivendo um período de crise, porque além da competição, começaram a ter problema com o uso Com os dos animais, animais. Então, assim, um setor decadente. Então, era um setor decadente, tinha um prazo ali para o fim. Sim. E eles não tiveram outra alternativa a não ser se reinventar. Tanto é que a primeira apresentação, depois dessa nova roupagem, foi a reinvenção do circo. Então, o que eles fizeram? Eles romperam com a indústria do circo. Eles atravessaram a fronteira. E eles se aproximaram do teatro. Então, eles romperam a indústria circense e a indústria do teatro. Eles romperam, porque a gente percebe que o cenário ele é muito esquematizado, né? Sim. Assim, delimitado. Sim. A lógica da indústria Da dessa indústria forma, é né? muito delimitado, mas Sim. eles rompem. E eles vão trazer o teatro para dentro do circo. E eles vão criar, eles fogem da questão, da questão do humor infantil, que as crianças não queriam para o circo, queriam videogame, Sim. parque de diversões, não queria mais ver o palhaço. Sim. Então eles procuram outro grupo, que era um grupo de adultos, né, grupos empresariais. E eles manteram a magia do circo, mas com uma nova roupagem. Então, eles passaram a não ter concorrentes, porque eles passaram a ser únicos dentro daquilo que eles estavam oferecendo. E eles têm uma frase que eu gosto muito, que eles dizem assim, a única maneira de você vencer o concorrente é não mais tentar vencer o concorrente. Eles olham para o mercado, porque isso acontece muito. Às vezes você entra numa guerra, é uma guerra de preço, né? Sim, já vai acabar nisso, com Não, vai certeza. acabar. A gente vê, isso é muito comum. Você Sim. vai aquela briga de plaquinha na calçada, né? Vai baixando o preço, baixa, A baixa, Black baixa. Friday tá aí que demonstra isso. Sim, inclusive a gente conversa muito sobre isso, sobre o comércio, como eles são afetados, né? Sim. Por essa questão da internet hoje, que tem um alcance muito maior, e aí o comércio, ele fica, né? Se você tem que entrar, mas você também não tem aquele poder todo de Sim. competição. Então, você tem que se reinventar. E o Cirque du Soleil fez isso muito bem, nessa visão do livro, né? Eu deixo como indicação também, que traz um ânimo pra gente. Sim. E quando eu trabalhei na loja, na UMEC, eles eles têm quatro andares, mas quando eu fui para lá, o quarto andar estava em construção. E aí a pergunta era, o que a gente vai colocar lá em cima para ser atrativo? Porque havia fugiu a palavra. Mas é como se fosse eu vou substituir. Mas assim, as pessoas acreditavam que uma loja, quando tinha mais andares, esses andares eles não eram visitados. Sim, é que nem shopping, É uma né? crença, né? Uma coisa assim, eu esqueci, fugiu a palavra. Mas aí, o que a gente vai fazer para fazer o povo ir lá para cima, Sim. né? E tal, para trazer uma circulação. Pô, essa eu quero ouvir. Não, foi bem legal. E aí, eles começaram a fazer primeiro teve uma pesquisa interna entre os colaboradores, olha só, inserindo a equipe, né? A ideia mais criativa ganhava um aparelho de DVD. Na época era o auge, né? O aparelho de DVD. E aí teve de tudo, salão de beleza, a loja de material de construção, tá? Você vê como é que o próprio pessoal que trabalhava na loja já tinha uma mente mais, já sabia que os projetos eram ousados, né? E aí a ideia mais criativa foi uma moça que deu uma ideia de trazer uma parede que contasse a história da loja. E porque havia muita curiosidade para saber como uma loja desse tamanho, num lugar tão pequeno como esse. E aí a ideia dela, olha só, a ideia dela de uma parede para contar a história da loja, sobre a família e tal, deu origem ao que hoje está lá, que é o museu, é o Espaço Cultural Hermir Gil Caetano. Eles criaram um museu, por quê? Eles foram
acharam muito legal a história, vão fazer a parede. Só que aí eles partiram do nome Boa Sorte. Por que Boa Sorte? Boa Sorte. E aí eles voltaram à época do ouro. Então, a gente, na época do garimpo, né, mão de luva, então eles desejavam boa sorte para que eles não fossem pegos. Sim. Então, ali tem muitas fazendas da época do café. E eles começaram a ver aquilo e vão trazer isso. Inclusive, trouxeram isso para dentro do museu. Tem uma foto que é uma pedra, e é conhecido como Pedra do Chapéu. E durante muitos anos, se perguntava para as pessoas, para crianças, por que Pedra do Chapéu? Porque a pedra faz uma sombra sobre a estrada. Só que aí perceberam o seguinte, que na verdade, a história, né, vai dizer o seguinte, que Dom Pedro esqueceu ali o chapéu. Ele estava indo para um jantar na fazenda de Areias, parou naquela pedra e esqueceu ali o chapéu e ficou conhecido como a Pedra do Chapéu. Caraca. E eles começaram a achar revistas. Tem uma revista do Paraguai que contava a história daquela fazenda. Então, assim, eles resgataram, inclusive, a minha dissertação de mestrado é visão histórica corporativa, que rompe com a questão da visão social. Mas a responsabilidade de uma empresa, ela não é só social, mas existe também uma responsabilidade que é histórica. Ou seja, é o que a Ford fez, é o que, né, é o legado que se fica para outras empresas que estão vindo, que não são do mesmo setor, não tem a ver sobre o mesmo setor, tem a ver com você ser impulsionado a prosseguir. E a gente começou a receber muitos, aí fez um museu. Virou um local mesmo de ali, visitação para criança, muitas crianças. E aí, nisso, as pessoas começaram a ver os objetos, ouvir a história, ver as fotografias, falaram assim, a gente pode ir lá? E aí veio a segunda parte do projeto, que é o Caminhos do Imperador, que eles criaram uma rota turística. Olha só, cara. Muito legal. E aí começaram a envolver a comunidade para o artesanato, almoço, em alguns... Então, assim, olha... Isso a empresa. Uma loja de material de construção. Então, assim, o livro... comecei no livro da Estratégia do Senazon porque rompeu. Às vezes a gente fica muito focado, assim, é material de construção, o que que é? E pega só referência de material de construção. Às vezes você tem um restaurante, você fica focado, e as suas referências são só restaurantes. Quando a gente olha para o Circo du Soleil, você vê um circo buscando referência no teatro. Exatamente. Aí você tem uma loja de construção, um museu dentro dela. Então, assim, como que a gente pode romper a fronteira que você está hoje? Exatamente. Essa é a pergunta, porque aí você sai do óbvio. E é um salto, mas você vai entender que, né, é o que eu brinco assim, Deus ama quem tem fé. Uma fé que seja embasada naquilo que você está estudando, naquilo que você está vendo, naquilo que você está tendo conhecimento. Então, assim, como romper? Que às vezes a pessoa está aí, né, está ouvindo, está com problemas para resolver, sai do óbvio, começa a ver, faz uma viagem, vai buscar em outros mercados, né? Em outros setores, que não é o seu setor. Sim. Porque às vezes a pessoa fica muito focada no próprio setor. Eu falo muito isso também. E às vezes você está dentro de um avião, você começa a prestar atenção em coisas. Como é que está funcionando aqui essa equipe? E aquilo te traz lições para a sua loja. Sim. Então, a gente está aberto a essas mudanças, isso faz muita diferença. A gente poderia pegar vários casos, Não, até sim. Henry Ford, a linha de montagem dele, ele utilizou um abatedouro como exemplo. Aí você vai para o sistema Toyota de produção, eles utilizaram o mercado de trens da Inglaterra. Então, assim, é claro, a inovação vem disso, né? Que é você se aprofundar em algo, é conhecer. Sim. Aí a gente volta de novo naquelas duas coisas que a gente falou aqui. Conhecimento, né? Que a gente tem que buscar o conhecimento e não ficar consumindo coisas assim muito superficiais, para dizer o mínimo. E o propósito, né? É você enxergar que aquilo ali é um meio, né? De você deixar um legado de algum dom que você recebeu. Sim. Basicamente é isso, né? Então eu recebo um dom, eu sei que eu tenho alguns dons, né? E eu preciso potencializar isso aí, é o meu talento, né? É a parábola dos talentos falando, segue esse caminho aqui, multiplique isso e ajude os outros. Ajude os outros, né? E é engraçado porque há um ano mais ou menos assim, eu vi um professor de Harvard, ele estava falando que ele deu continuidade, na verdade, a um estudo sobre aquelas teorias motivacionais que a gente conhece. Que para você ser satisfeito no trabalho, você precisa
escolher a coisa certa, o ambiente precisa estar favorável, mas ele descobriu uma outra coisa, que as pessoas que são realmente satisfeitas no trabalho são aquelas que as outras pessoas que ela ajuda viram valor naquilo. Ou seja, a sua satisfação está baseada na felicidade do outro Sim. e não apenas na sua. Então, a gente entender sobre felicidade no trabalho, sobre fé no trabalho, é servir também, é ajudar o outro e não só pensar em si próprio É. e ficar sempre nessa visão egoísta de que só eu ganho e ninguém mais. A gente até fala da liderança servidora, Servidora, que exatamente. está muito relacionada à questão da fé e de exemplos Sim, de liderança, né, que são bíblicos, né, o próprio Jesus serviu. Mas é muito interessante se falar sobre isso, sim, porque a gente é um tema assim que precisa ser realmente abordado, né? sim. Todos os caminhos no final apontam para um único lugar, É, né? é verdade. A gente vê que, assim, né, a gente lida com muitas pessoas e é importante a gente trazer esse conhecimento, porque isso pode mudar, né, a questão de alguém, você acreditar naquilo. Quando eu estava na minha graduação, uma frase que me marcou muito foi de Peter Drucker, né, que é o Ah, pai pai da da administração administração, né? moderna, né? Ele vai dizer assim: assim como ninguém aprende tanto sobre um assunto como o homem que é obrigado a ensiná-lo, também ninguém se desenvolve tanto como o homem que tenta ajudar os outros a se autodesenvolver. Legal. Essa frase é muito, muito boa, Profunda. porque a gente volta na questão do propósito, né? Quando você tem para você oferecer. Então, eu até brinco assim, a gente está na pizzaria agora, e é gratificante, né? Eu acho assim, você recebe o valor monetário, sim. Mas quando você pergunta para a pessoa assim, você ficou satisfeito? Quando a pessoa, às vezes você nem pergunta, a pessoa já vem falar. Ou a pessoa faz, escreve, vai e depois manda uma mensagem, olha, Isso é muito estive gratificante. aí. Isso é valor, né? Isso. Isso É o que mantém, né? acrescenta para a gente, não é só sobre o financeiro, Não. né? E isso também é para a equipe. Quando a gente recebe um elogio, a gente repassa para o pessoal. Então, isso você acaba gerando, né, um ambiente que ele é favorável para que a inovação aconteça, para que o crescimento aconteça. Então, assim, são saltos, né? Que às vezes não precisa ser um salto tão grande, né? Sim, São sim, pequenas sim. coisas que você faz e que você já começa a ver algumas mudanças. Mas até essas pequenas coisas, todas elas precisam de De fé. disposição. A fé, né? De você assim, se mover, de você se movimentar. Assim, a nossa vida é assim. Nós somos feitos para estar em movimento, né? O movimento ele precisa ser constante na nossa vida. Então, não ter medo, né? Então, as fés, a gente fala muito sobre medo, né? Sim. E às vezes a fé não significa que você não vai sentir medo. Claro que não. Significa que você vai seguir apesar do medo. Sim. Então, você tem Pedro andando sobre as águas. Você tem o que define quando Pedro chega? É aonde está o olhar dele. Porque as águas não mudaram, o vento não mudou, o barco não mudou de posição, o cenário era igual. O que vai fazer diferença é onde está o olhar dele. Então, assim, quando ele está olhando para aquele que está chamando, né, a gente coloca como nosso propósito, o propósito de chegar, ele está indo. Mas quando ele é tentado a olhar e ele começa a sentir o vento, ele começa a ver a força das águas, ele começa a ver que está escuro, ele lembra do que eles estavam vivendo ali até aquele momento, ele começa a afundar. Então o cenário não mudou. O que definiu a chegada de Pedro, né? Aí a gente vai ver Jesus chamando novamente, né? Levantando a mão, Pedro, vem cá, meu filho, eu vou te ajudar. Mas assim, a alternância do olhar, e nós vamos ser tentados muitas vezes a olhar para a força do vento. Nós vamos ser tentados muitas vezes a olhar para as circunstâncias, mas foca no propósito, né? Isso. Naquele que está te chamando, no propósito que você teve, no sonho que você idealizou, no seu projeto. É isso que vai fazer você chegar. Não Sim. tem outra, sabe? Então, assim, o cenário não vai mudar. Essa passagem é muito interessante, porque Sim. Eu gosto Jesus, muito. Jesus, ele não, assim, o cenário não muda para Pedro andar. Ele vai andar naquele cenário agitado de ondas, de ventos Mesma coisa. contrários. O cenário é o mesmo. E só quando ele chega no barco é que
acalma o vento, passa a tempestade, passa tudo. Então, se nós somos desafiados, muitas vezes, a sair do barco em circunstâncias adversas, porque a gente tenta se esconder. Sim. Você está diante de um problema, de uma crise, o que você quer fazer? Se esconder. Mas seja encorajado hoje a dar um passo de fé, né? A gente tem coisas que a gente tem que se apresentar, sabe? Não tem como fugir. É encarar as situações. E aí você tem a fé, que é uma força que transcende, né? Um Deus que está aí, né? Que vai te ajudar, que não solta a sua mão, a gente que escolhe deixar ou não, né? Então, essa é a visão de fé que nos move, né, no cenário corporativo. Sim. Pô, fechou com chave de ouro. Fechou com chave Espero de ter ouro, Juliane. contribuído. Muito bom. Pô, Juliane, agradeço aí pela sua participação. Foi ótimo, assim. Tenho certeza que você deixou muitas contribuições aqui para quem está ouvindo. E eu, mesmo com você falando aqui, eu fiquei, assim, maravilhado, assim. Foi muito Sim. legal. Muito, muito bom que você passou, que você transmitiu. Queria te agradecer mais uma vez e quero que você deixe aí os seus contatos, onde é que o pessoal pode te achar, rede Certo. social, a sua pizzaria, tudo aí para conhecer o seu trabalho. É só falar naquela câmerazinha ali que você já sabe. Muito obrigado. Eu agradeço, Pedro. Espero ter contribuído, né, para o seu projeto, seu propósito aqui. Que Deus Isso continue te aí. abençoando Amém. e abençoando também aqueles que estão nos assistindo. Então, o meu Instagram, Juliane com I no final, Juliane Roem, Rohem. E você vai encontrar lá bastante conteúdo dessa área de fé, né? Que eu falo Ah, bastante. E a Legato Pizzaria fica lá em Talcada. A gente tem recebido clientes de toda a região, são fidelis, o pessoal vai mais. Já teve de Campos também. Eu vou esperar vocês lá. de todo o estado, se Deus Ah, quiser, vai né? sim. E é um prazer estar aqui. Então, se você quiser conhecer, eu tenho um livro publicado, né, na área de gestão, na área médica e clínica, que é Recepção 360 Graus, que é muito legal. Legal, legal. E tem também um e-book, que é Navegando em Águas Azuis, que está relacionado ao que eu falei. Bastante do que eu falei traz exercícios práticos. Então, se você quiser, também você consegue contato no Instagram. Muito legal, que bom. Então, galera, ó, muito conteúdo aí para vocês consumirem. Mais uma vez, esse foi o último episódio do ano. Então, eu espero que esse episódio tenha revigorado vocês com tudo isso aqui que a gente falou. Agradeço mais uma vez. Boas festas de fim de ano aí. No ano que vem a gente tá de volta. Já sabe aí, né? Curte, comenta e compartilha para você continuar recebendo conteúdo novo aqui do nosso canal. E até a próxima. Tchau, tchau.